Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Você sabia que Magnus Carlsen já foi um jogador de sair sacrificando peça quando ele era mais jovem? Ele sacrificava, jogava lá romântico, jogava lá Mikhail Tal, Paul Morphy. A gente vai ver algumas partidas do Magnus Carlsen nessa época. Começando com aqui, quando Magnus Carlsen tinha apenas 2.450 de rating. A gente fala apenas porque ele tem mais de 2.800, né? Mas já é um nível altíssimo. Estamos falando aqui do ano de 2003. Magnus Carlsen com 13 anos de idade, inacreditável, tinha acabado de fazer 13, de 12 para 13 anos de idade, já tinha 2.450 e bora ver essa partida contra Lorenz Maximilian Drabke, também de 2.440 de rating, e depois a gente também vai ver aqui o Carlsen já um rating um pouquinho mais alto, 2.567 contra o Oystein. Essa partida foi no ano de 2004, já com 14 anos o Carlsen, e também veremos o Magnus Carlsen com 2.581 de rating contra o Nurlan Imbraev, partida que aconteceu no ano de 2004 também, tá? Então todo o Carlsen aqui com 13, 14 anos. Bora dar uma olhada. E antes, galera, tá acabando, tá bom? Tá acabando aqui as últimas NFTs gratuitas para você que quiser ficar por dentro aí do nosso curso de Web3, blockchain, investimentos também em blockchains, tá bom? Criptomoedas, trade e muito mais. Então você que quer entrar nesse mundo ou quer saber um pouco mais sobre esse mundo, eu terminei a minha certificação em blockchain e em breve vou lançar esse curso. E quem quiser ficar por dentro das novidades e até mesmo conseguir descontos, basta clicar aqui no link que está na descrição. A senha é XB, tá bom? E é gratuito. Você baixa esse NFT e você vai estar por dentro das novidades e vai ter descontos, tá bom? Aproveita, são as últimas. E aqui, galera, então, vambora aqui ver as partidas então do Magnus Carlsen, começando aqui com o peão dama. Temos D5, C4, gambito da dama, C6, defesa eslava. Cavalo vem para F3, cavalo F6, cavalos são desenvolvidos. Peão por C4, Lorenz Drabke pega, coleta madeira, coloca no bolso. Magnus Carlsen segue com A4, impedindo o lance B5. E aqui esse peão então será um alvo. Bispo em F5 foi jogado, e aqui evitando o lance E4. Magnus Carlsen segue imediatamente com o lance cavalo H4. Que isso, atacando agora aqui o bispo. Bispo volta para D7, esse cavalo ficou aqui esquisito no canto, mas tudo bem. E o Carlsen pode jogar E4, mas prefere jogar aqui com E3, atacando o peão de C4. B5 foi jogado, fazendo a proteção, e o Magnus Carlsen volta o cavalo para F3, chique, né? O Magnus Carlsen deixou o Lorenz segurar a rapadura e ficar com um peão a mais. Dama B6, cara, ele tá pondo toda a proteção nos seus peões. E o Carlsen segue desenvolvendo. Cavalinho E5 foi jogado. Bispo fica em segurança na casa de C8. Temos peão toma B5, peão toma B5. E aqui, tudo que o Carlsen queria era chegar nessa posição e jogar a lá Paul Morphy aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar qual que é o lance do Paul Morphy aqui, qual que é o lance do Magnus Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado, é isso mesmo, né? Se você encontrou esse tema aqui, parabéns, né? Você vai sacrificar uma peça para ganhar um tempo aqui, ganhar mais um peão e outro peão aqui. Então alguns peões para um forte ataque ao rei, né? Muito legal aqui. Então o Magnus Carlsen sacrifica uma peça, vejam que aqui ele já tem... igualou a quantidade de peões, mas agora o Magnus Carlsen vai coletar pelo menos mais 2 peões pela peça sacrificada e um forte ataque ao rei. Será que vale a pena? Vamos ver então. Bispo por C4 foi jogado pelo Carlsen, dama fica aqui em B7 protegendo. E o Carlsen rasga um bispo por F7. O rei está atacado, só tem uma casa, o lance é forçado. Rei D8 foi jogado. E o Carlsen segue com bispo D2, cara. Tranquilo, né? Quando o rei aqui está exposto, você tem tempo de trazer mais peças para o ataque. E aqui A5 não adianta jogar, né? Apesar de ser o melhor lance da posição, o ataque para cima do peão ainda é muito forte. Por isso E6 foi jogado, dando a casa de E7 para o rei, tentando fechar o bispo aqui. Mas o Magnus Carlsen segue com bispo em A5 com cheque. Rei E7 e dama em A4 vindo para casa agora de E8, meus amigos. E o que fazer nessa posição, né? Se você jogar um lance do tipo bispo D7, será que funciona? Não funciona porque agora o rei ficou encurralado. A dama em A3 com cheque vai dar mate aqui. O rei, na verdade, já não tem nenhuma casa. Teria que cobrir de dama, dama por B4, cheque mate. Por isso a posição é perigosa. Por isso a posição... Rafa, mas será que ele calculou tudo isso? Cara, das duas uma. Ou ele teve um preparo aqui de abertura, ou foi um misto de intuição com cálculo, né? Não dá para calcular todas as variantes,
mas certamente dá para intuir que isso aqui é bom, né? Se você sacrificou uma peça por 2 peões, mas expondo o rei do adversário com forte ataque, todas as peças entrando, falta de desenvolvimento, você não precisa exatamente calcular tudo, né? Cavalo D5 foi jogado na partida. E aqui então o Magnus Carlsen segue com dama em E8 com cheque. Cara, olha onde esse rei foi parar. Rei na casa de F6. E aqui vários lances são possíveis. Bispo D8 deve ser um bom lance. Carlsen encontra essa sequência com cavalo G4 cheque. Rei atacado vem para casa de G5. O computador já tá dando mate em 9 aqui. O Carlsen encontra o lance do mate em 9. H4 exclama com cheque. Deixando aqui o cavalo. O lance que mais sobrevive é rei F5 aqui. Mas é muito tentador capturar o cavalo. Rei por G4 foi jogado. Mas vamos ver rei F5 aqui. Teria bispo por E6. E depois de bispo por E6 essa linha aqui é mais difícil, hein? Dama em H5 com cheque. O rei vai escapando. E aqui teria que jogar um torre D1, né? Tirando aqui a casa de fuga do rei. É bonito ter um lance de espera. E aqui acabou, né? Bispo B4 com cheque. Bispo toma, dama toma, rei F1, não, torre D2 aqui. Aqui acabou, né? Porque o rei aqui ele já tá levando mate. F3 é cheque mate. Então não tem o que fazer, né? G5, qualquer lance aqui, F3. Aqui o rei ganhou um pouquinho de escape, mas o cheque mate chega e chega com velocidade. Mas a partida seguiu com o rei por G4. E depois de simplesmente bispo por E6 aqui pelo Magnus Carlsen, o Lorenz abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. O lance aqui é forçado. Bispo por E6. Tá vindo dama por E6. O rei só teria a casa de H5. E aqui G4 entregaria esse belíssimo de um checkmate, né? Mate de peão, que beleza. Magnus Carlsen, vamos ver a precisão aqui do Carlsen nessa partida antes de ir para a próxima. 99,1% de precisão, com sacrifício, com lance brilhante. Isso aqui é que é bacana, né? Não foi exatamente especulativo, foi uma partida com 99% de precisão, né? Bem alta, bem alta. Mas podemos dizer, mas teve apenas 20 lances. Mesmo assim, né? Foi muito bonita aqui a partida. Bora dar uma olhada em mais uma aqui do Carlsen agora contra o Oystein Dannevig. Magnus Carlsen já mais maduro, hein? Bem mais maduro, 14 anos de idade agora. Vamos ver como é que o Carlsen jogava aqui. Abertura Rui Lopes, cavalinho F6, D3, D6, Roque, coloca o rei em segurança, G6 aqui para o bispo poder jogar. D4 diretamente, o que é isso? D3, D4, o Carlsen não é de hoje, ele tem esse estilo, né? Ele faz isso em várias linhas. Então aqui ele falou, jogou G6, agora eu vou jogar D4. Beleza, peão toma, E5 diretamente, que isso, cara? Peão toma, cavalo toma, pressão aqui já em C6, o cavalo cravado, a partida segue com bispo D7 e torre E1, né? Então como aqui leva muitos tempos aqui para colocar o rei em segurança, o Carlsen já tá aproveitando, rasgou aqui o centro e começou esse ataque. Cavalo por E5 é o melhor lance da posição, torre por E5, bispo E7 cobre e aqui o Carlsen vai para esse lance bispo G5, já trazendo a ameaça de capturar o cavalo. E qual que é o problema da posição? Roque não pode ser jogado por conta de torre por E7, olha a loucura, né? E aqui a dama ficou sobrecarregada e o cavalo está cravado, por isso bispo por D7, dama por D7 e no final cai aqui o cavalo e o Carlsen teria 2 peças por uma torre, fora um forte ataque aqui contra o rei. Uma posição já vantajosa para as brancas. Por isso não pode rocar, olha já o problema aqui das pretas, logo no começo da partida. Seguimos com o cavalo G8, protegendo aqui o bispo. E agora como continuar o ataque? Magnus Carlsen segue com dama por peão. Meus amigos, que lance é esse? Deixou aqui o bispo, o que está acontecendo? O Magnus Carlsen deixou o bispo porque esse bispo por bispo, Carlsen seguiria com torre por bispo, abrindo um ataque descoberto aqui para cima da torre. Se dama toma, bispo toma, ganha aqui dama e continua atacando a torre. E se cavalo toma, dama captura a torre. E aqui tem várias maneiras boas de continuar. As brancas estão melhores, materialmente falando tá igual, mas o rei aqui tá exposto e o rei vai ter problemas, né? Então, dama E5, por exemplo, e o jogo vai embora. Tá vindo o cavalo com o tempo sobre o bispo, tá vindo a torre, quer dizer, a coisa tá difícil aqui para as pretas. Por isso, a partida seguiu com o lance F6, o melhor lance da posição. E olha a complicação. O Carlsen agora tem um bispo atacado, a torre atacada e esse bispo também atacado. Será que deu ruim aqui pro Carlsen? E o Magnus Carlsen, nessa posição, segue com um surpreendente lance, meus amigos. Cavalo C3, um lance de desenvolvimento.
O computador não recomenda aí para esse ataque especulativo. Aqui foi especulativo esse cavalo C3. Vamos ver se o Einstein vai saber lidar com isso, né? Porque aqui as máquinas dizem o melhor é tomar em D7, capturar aqui e seguir com torre D5, salvando uma peça com um tempo sobre a dama e depois sim jogar um cavalo C3, aproveitando que o peão aqui está cravado e a torre está protegida pelo cavalo e a outra torre está se juntando ao ataque, mas aqui C6, torre A5, as pretas têm condições aqui de se arrumarem aqui, de se defenderem e o jogo poderia ir embora dessa maneira com chances para os dois lados. Mas o Carlsen não está afim disso não. Segue com o lance cavalo C3, meus amigos. O computador fala, cara, o lance é interessante, mas tudo pode acontecer. O melhor agora seria, e o único lance da posição, é aí que tá. O Carlsen criou um problema aqui pro Einstein. Por quê? Por que não capturar a torre? Por que não capturar o bispo? Por que não capturar esse bispo aqui em B5? Não é? E aqui a gente vê, por exemplo, o peão por torre tá vindo dama por E5. Você fala, ué, mas qual que é o problema? Tá atacando a torre, beleza. Mas aqui tá entregando muita peça. Por exemplo, o bispo por B5, dama por H8. E bispo C4 protege o cavalo. Qual é a vantagem das brancas aqui? Estão com material a menos. As brancas conseguem continuar com um fortíssimo ataque. Com torre E1, o rei tenta escapar, bispo toma, cavalo toma. Cai o peão aqui em H7, a torre sobe agora atacando o bispo, atacando a casa de F4. Quer dizer, cara, o Carlsen calculou tudo isso, né? Essa variante infinita que você está mostrando, Rafa? Certamente não, né? Certamente não, mas é isso pra gente ver, né? No final aqui dessa situação toda, o Carlsen teria 2 peões a mais, né? É pra gente ver o caráter especulativo do lance cavalo C3, né? É uma maneira de jogar que a gente dificilmente vê o Carlsen hoje em dia jogando dessa forma, pelo menos nas partidas clássicas, né? Ele não faz mais essas especulações. Mas aqui o melhor lance seria bispo por B5 e talvez as brancas pudessem ter dificuldade nessa variante. É claro que as pretas teriam que jogar o melhor jogo, por exemplo, torre toma, não dama toma, porque cavalo por B5 protege a dama e, enfim, tem um bom ataque. Recupera algum material, né? Por exemplo, dama toma, cavalo toma. Aqui continua não podendo tomar o peão, então a quantidade de material aqui até que tá uma qualidade a menos aqui pro Carlsen, né? Acho que poderia também seguir dessa maneira. Também seria interessante, enfim, aqui ainda tem... existe a ameaça de bispo B4, teria que jogar um C5, né? Poderia seguir dessa maneira, chances para os dois lados, ou até mesmo se torre por E7, rei por E7, até essa linha as pretas conseguem jogar. Então definitivamente o lance era jogar bispo por bispo, né? Mas claro, existem muitas variantes aqui e todas elas são muito difíceis e vão para posições bem complicadas. Mas com um bom jogo, com um jogo super preciso, as pretas estão bem, né? Então Magnus Carlsen tentou aqui, foi bem interessante o lance, agora o Einstein responde com o lance C5. Já era! Um erro nessa posição é fatal. Magnus Carlsen não perdoa. Segue aqui com o bonito lance, bispo por D7, simples, né? Dama por D7, dama por D7, rei por D7. E agora, o que fazer? Torre D1, jogando o rei para longe do bispo, que por enquanto está defendido pelo cavalo. Rei C7 foi jogado. Cavalo chega aqui em D5. Ô, Rafa, por que ele não jogou o rei C6 aqui? Ele também gosta de levar duplo de cavalo. Aqui tá vendo torre E6, né? Você salva aqui a torre com tempo, ataca aqui o rei com mais um tempo e o cavalo vem chegando de qualquer maneira, né? O bispo vai ficando sem defesa. Olha que loucura aqui essa posição, né? Aqui não tem defesa praticamente. Rei D7, vai. Aqui cavalo C7, cheque descoberto, protege a torre. Realmente não tem nenhum jeito aqui de se proteger. Por isso rei C7 foi jogado. Cavalo D5, cheque, rei C6. Cavalo toma e aqui simplesmente bispo por... torre E6 primeiro, poderia jogar também. Um bispo por peão seria um bom lance. O Carlsen primeiro joga com torre E6 com cheque. Joga o rei aqui para casa de B5 e agora segue com bispo por F6. Atacando a torre, atacando o cavalo. O Einstein vai para a última tentativa sacana aqui, joga esse lance, vai que o Carlsen pendura alguma coisa, leva mate. Claro que isso não vai acontecer. O Carlsen segue trocando as torres e agora sim ganhou o cavalo. Nada disso. Aqui ainda tentou mais um pouco o Einstein, porque vai que o Carlsen captura aqui e leva mate, sequência de mate, né? Mas o Magnus Carlsen segue com o lance simplesmente torre 1, rei F1 também seria bom, torre 1. E nessa posição o Einstein abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O cavalo está atacado 2 vezes, você não pode tirar o cavalo porque ele está cravado.
E não tem como defender, né? Qualquer lance que você fizer aqui, o cavalo vai ser capturado, né? Que loucura essa partida, porque o Magnus Carlsen fez um ataque maluco e no final deu certo, né? Ainda torre 1, uma volta de torre, não tem defesa pro cavalo, quer dizer, coisas que só o Magnus Carlsen consegue fazer, né? Vamos puxar o relatório antes de ir para a próxima partida. Tivemos aqui 92,5% de precisão para o Carlsen, 84,5% para o Oystein. Magnus Carlsen, que isso, cara, uma máquina. E aqui no mesmo ano, 14 anos de idade, mais uma pérola aqui do Carlsen. O Carlsen já chegando em 2.600 de rate, rápido, né? Rápido, como ele vai do 2.400, 2.500, 2.600 e daqui pra frente. Bom, aqui temos uma Ninja Índia com dama C2. Vamos ver, C5 foi jogado, o peão toma. Bispo toma, cavalo é desenvolvido. Dama vem para B6 com pressão no peão de F2. E3, sólido. Dama vem para C7, satisfeita por ter prendido aqui o bispo. O Carlsen fala, não vai ficar preso nada. Joga um B3 aqui, já para tirar o bispo. B6 foi jogado, os bispos saem. E o Carlsen já tenta castigar essa dama que está se mexendo demais aí já no começo da partida. Dama D8 foi jogado. Carlsen vai para o grande roque. Temos roque colocando o rei em segurança. E aqui cavalo G5, claro, já ameaçando. Bispo por cavalo. Seguido de dama por H7 e checkmate. O que fazer aqui, Nurlan? Nurlan segue com o lance torre 8. Uma boa tentativa, dando a casa de F8 para o rei. Já tendo que tomar medidas extremas aqui, né? E aqui você pode pensar em jogar bispo por F6, mas de fato as pretas se defendem bem aqui. Você tá aqui... O rei não é o rei mais seguro do mundo e pelo preço de um peão não vale a pena fazer isso tudo aqui, né? Aqui você vai ficar com a dama numa colocação ruim... E as brancas então não vale muito a pena. Por isso o Magnus Carlsen segue diretamente com o lance H4. Bispo D3 aqui também seria bom. Carlsen rasga um H4. Seguimos com o lance E5, bloqueando aqui a diagonal de casas escuras. E o Carlsen aproveita para colocar agora o cavalo aqui na casa de D6. Ataca a torre, ataca o bispo. É melhor tomar esse cavalo. Bispo toma, foi jogado e torre toma. E tudo parece um dia tranquilo. Tudo tá seguro, H6, vou tirar esse cavalo daí. Só que não, meus amigos. Só que não. Mais uma vez, Magnus Carlsen aqui vai para um ataque espetacular. Começando com o lance dama em F5. O que? O computador chama isso de erro. Chama isso de erro. O Carlsen não joga mais dessa maneira, né? Mas é um lance que o computador chama de erro, mas para seres humanos é muito difícil de se defender. Para vocês terem ideia, só tem um lance bom. E é esse, ó. É o único lance da posição. E ainda assim vai levar um ataque violento aqui com dama chegando em H7, bispo vindo para casa de A3. Aqui cavalo E4 não é bom, né? O bispo toma. Teria que jogar um bispo D3 e por aí vai. Não dá para tomar o cavalo, é muito fácil de errar aqui, né? Porque você tá tomando agora, tá capturando, tá atacando aqui a dama, né? Tá vindo com um ataque muito forte. Então, dama F6 aqui vai para um ataque fenomenal. Bispo chegando em F5, né? Alguma hora vai dar ruim isso aqui. E4, G6, rei D7, dama em E5, G por F7 em primeiro. Cara, que loucura, né? Que loucura. Como a gente pode ver, mais um lance especulativo aqui do Magnus Carlsen, né? Não é uma linha concreta. Aqui o concreto seria jogar bispo D3, ó. Segundo as máquinas, bispo D3 é o lance infalível aqui. Porque você vai jogar o rei aqui para casa de F8 e vai jogar com bispo G6 com forte ataque. Aqui é a linha concreta segundo as máquinas, já está ameaçando o checkmate. Se dama em E7, torre por F6, se rei G8, dama em F7. Aqui é concreto, aqui é concreto. Vou mostrar essa linhazinha aqui. Se dama toma, cavalo H7 finaliza a partida, um duplo de cavalo. E se peão toma, de qualquer maneira, a dama vai ser perdida, né? Então, o lance concreto seria bispo D3. Mas vamos ver essa linha aqui do Carlsen. O adversário, claro, não vai para o melhor lance da posição. Segue com o cavalo C6, acreditando que não há nenhuma ameaça aqui na posição. Mas Magnus Carlsen vai para o lance de arremate, meus amigos. Simplesmente depois de torre por cavalo, Nurlan Ibraev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen jogando a Lapomorph. É muito bacana de ver, né? E aqui, galera, tem algumas possibilidades, né? Aqui se H por G5, por exemplo, capturando o cavalo, simplesmente peão retoma. E se aqui peão por torre, tá vindo mate. Dama cheque e dama por F6, seguido de torre H8, cheque mate, né? Agora, que mais poderia jogar? Aqui poderia jogar um dama por F6.
Aqui tá vindo dama em H7, seguido de cavalo em E4. Notem que nessa variante aqui o cavalo pode vir para a casa de E4. E esse lance não apenas ataca a dama, mas controla a casa de D6, porque bispo A3 está chegando com sequência de mate, né? Então não tem jeito de escapar aqui. Cavalo E4, dama G6, por exemplo, tanto faz. Tá vindo bispo A3, tá vindo bispo toma, e se torre cobre, dama em H8, checkmate. E se você tomar aqui de dama, simplesmente as brancas estão ganhas, né? Vamos ver o relatório aqui do chess.com, precisão aqui do Carlito contra o Nurlan Ibraev, mais de 90 certeza. 91,3% de precisão aqui para o Carlsen, 82 a gente vê que teve um ataque especulativo, que foi o dama em F5, bispo D3 teria mantido a vantagem segundo as máquinas, ainda assim para seres humanos era muito difícil de defender, né? E aqui o lance de arremate, lance brilhante, torre por F6. Tá bom, meus amigos? Sempre bom relembrar, né, que o Carlsen já teve esse espírito também. Você vê que a precisão era nem sempre era menor, mas na maioria das vezes era menor. 91, 92 ainda assim muito alta, né? E às vezes 99, como a gente viu, mas menos consistência, né? E mesmo assim ganhava tudo, contra esse nível ganhava tudo. Claro que quando ele foi se tornando 2.700, 2.800, ele teve que se adequar. Os adversários não caem mais, né? Os adversários vão fazer as melhores defesas sempre. E aí ele entendeu que não dá para especular contra essa turma e ele se tornou o gigante de finais, né? Ele falou, não, essa turma eu tenho que ganhar no detalhe. No detalhe posição empatada, eu vou jogar mais 100 lances e eu vou fazer os melhores lances toda hora. E o cara vai errar em algum momento e eu vou ganhar. E assim o Carlsen se destaca entre todos os jogadores de xadrez do mundo, né? Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!